paz, queridos. Graças a Deus, mais uma quinta-feira juntos, fazendo a imersão. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua casa. Convido a você, nesse momento, a compartilhar agora esse período de imersão. Nós somos a Igreja Batista de Nova Jerusalém da Taquara. E a gente vai estar compartilhando aqui. Deixa eu já entrar aqui para compartilhar. E a gente vai compartilhar aqui, né? Vamos lá pro Instagram da igreja. Ó, a gente já tá online, tá? Aí a gente entra aqui, ó, e vamos compartilhar aqui com os irmãos. Aqui, ó, a gente entra aqui. Eu vou colocar lá nos grupos das irmãs e na EBD. Deixa eu botar aqui. E botar também no grupo da igreja. Pronto. Pronto. E você, esse momento que você tem, esse momento para você compartilhar esse período aqui. Chame seus amigos, seus vizinhos para esse momento da palavra de Deus. A gente vai estar ministrando sobre a imersão da palavra de Deus. Vamos orar nessa hora? Vamos pedir ao Senhor a sua graça, as suas misericórdias. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante chamado comunhão. A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, pelos teus livramentos. Muito obrigada, Deus, pelo teu agir, porque tu estás conosco, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Nós te agradecemos por todas essas coisas. Abençoa aqueles que estão indo para suas casas, aqueles que nos assistem agora em família, aqueles, Senhor, que estão no seu local de trabalho. Abençoa em nome de Jesus, ser com cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos começar? Vamos falar hoje sobre comunhão, né? Esse ano de 2025, a igreja já começou trabalhando muito sobre esse tema de somos um. E somos um em Cristo, somos um só corpo. Estamos aqui para trabalhar juntos, estamos aqui para crescer juntos, estamos aqui para ajudar um ao outro. Agora, muitas vezes a gente se pergunta de onde surgiu a palavra comunhão e por que ela é tão importante no meio da igreja, por que ela é tão importante para as nossas vidas, por que ela é tão importante no ministério, por que ela é tão importante para a minha caminhada cristã, porque é algo intrínseco em cada um de nós. Cristo gera comunhão. A igreja é o resultado de uma comunhão muito forte. Paz, pastor. E por que a comunhão ela é tão cuidada, ela é tão especial? Porque ela é descrita por Deus desde Gênesis até Apocalipse. Porque Deus não fez o homem para viver só. E esse só não é apenas com alguém constituindo uma família, mas esse só também é uma sociedade. Porque a comunhão foi o que aconteceu com o povo no deserto em Êxodo. A comunhão foi o que aconteceu quando uniu 12 apóstolos. Mesmo que um fosse um dos traidores.
A comunhão, ela trouxe a igreja de Atos dos Apóstolos lá no capítulo 2. A comunhão, ela é descrita lá no Salmo 133. Porque desce uma unção, porque desce o óleo. Porque comunhão é a realização de algo em conjunto. Isso é igreja. Quando a Bíblia diz, onde estiverem um ou dois reunidos, 2 ou 3 reunidos em meu nome, quando eu estou Pai, Filho e Espírito Santo, eu já tenho uma comunhão. Reunião, realização de algo em comum. Uma participação coletiva dentro de uma comunidade. E aqui a gente fala de uma harmonia. Uma harmonia que envolve modo de sentir, modo de pensar, modo de agir, modo de falar, modo de se identificar. Com algo muito espiritual, chamado amor. Você entendeu o que a comunhão nos faz hoje nessa imersão? Parar e ver por que a nossa igreja em 2025 ela já iniciou janeiro dizendo somos um. Porque essa coletividade chamada igreja pertence a essa comunhão onde precisamos sentir, pensar e agir como um, porque somos um só em Cristo Jesus. Fomos lavados e redimidos por um só sangue, queridos. O DNA de Cristo habita em mim e em você. Não existe espaço para divisões. Não existe espaço para dissensões. Não existe, podemos pensar diferentes, mas jamais podemos ficar um contra os outros. Sabe por quê? Porque somos família. Família pode ter milhares de diferenças, mas família vive em comunhão. Deus não fez todo mundo igual, porque senão ia ser muito sem graça. Mas uma coisa precisa reinar sempre: comunhão. Respeitando uns aos outros. E por que a gente vai falar muito sobre isso hoje? Porque também a comunhão é uma ação, um efeito de comungar, de desenvolver em conjunto. Por que o pastor está pregando tanto sobre sermos um? Porque o desenvolvimento da igreja e o crescimento da igreja só acontece quando o corpo funciona em conjunto. Eu preciso funcionar junto contigo e você comigo. Porque a parte do corpo que não estiver funcionando, o Senhor vai tirar e vai trazer outro. Você está compreendendo? Precisamos funcionar todos juntos, queridos. Isso é lindo de Deus. Porque o sinônimo da comunhão é congregação, é irmandade. O sinônimo da comunhão, congregação, irmandade, sociedade, identificação. Igreja. Corpo, um só sangue, co-herdeiros com Cristo. O óleo precioso que desce sobre a barba. A comunhão me traz a unção, me traz derramamento de óleo. Porque eu busco com você e você busca comigo e todos nós juntos vamos buscar o crescimento do Evangelho. A divulgação do Evangelho e o crescimento da igreja. Mas como todo sinônimo, a gente também tem um antônimo. E o antônimo da comunhão
é a discórdia, é a divergência, é a oposição. E essas coisas a Bíblia vai dizer que o Senhor abomina. Porque o Senhor não fez os seus filhos para viverem em discórdia. Deus é Deus de união. Deus não é Deus de discórdia. Deus é Deus de amor. Deus não é um Deus que vai trazer discórdia entre a igreja, queridos. Entenda isso. Isso nos prepara para algo mais profundo. Quando eu estou em comunhão, quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, quando eu estou vivendo em comunhão com a igreja, quando eu estou inteiro nessa irmandade, eu consigo ver Deus agir. Porque aí eu estou em comunhão com o Espírito. Então, cada vez que eu abro a sua palavra, eu consigo ouvir Deus falando comigo todos os dias. As características essenciais da comunhão na Bíblia são tão fortes que elas mudaram a história de uma nação, que elas mudaram a história de um povo, que mudou a história da humanidade. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele mudou a história. O mundo, ele se divide antes e depois de Cristo, porque teve um pacto de unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Eu jamais posso dizer que eu não sou um com meu irmão, sabe por quê? Porque o Senhor diz que aquele que não ama o seu irmão não o vê. Sentiu o peso da comunhão? Eu vejo Deus em você e você vê Deus em mim. Porque existe comunhão entre ambos. Por quê? Porque fomos lavados por um só sangue. E isso foi registrado. E ninguém pode apagar. Vamos começar a ver isso biblicamente? Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22. Efésios, capítulo 2, versos 11 ao 22. Por que a comunhão existe? Pela graça. Comunhão é graça de Deus. Comunhão é graça, e graça é favor não merecido. E agora a gente vai ver biblicamente por que a comunhão existe pela graça. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu os gentios e judeus em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele,
vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Vamos falar sobre isso agora? Quando a gente fala que comunhão existe pela graça, eu vou ler na minha versão para você entender o que eu vou te explicar, que graça foi essa e que transformação Paulo fala a Efésios nesse momento. Paulo vai dizendo, a minha versão é a revisada. Portanto, lembrem-se que anteriormente, olha o que a comunhão fez com a gente, querido. Por isso que comunhão é tão importante. A comunhão me tira das trevas e me traz para a luz. A comunhão me dá uma nova perspectiva de vida. A comunhão me atrai para o amor através de cordas de amor. A comunhão me atrai para Cristo e coloca um anel em meu dedo, uma sandália em meus pés e uma nova vestimenta. E vai dizendo, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Ou seja, nós éramos gentios de nascimento, aqueles que não são considerados judeus, aqueles que são incircuncisos. E nós éramos chamados pelos judeus de incircuncisos. Os judeus eram aquele povo, nação prometida, nação do Senhor, nação separada, um povo diferente. E aí, nós éramos chamados de incircuncisos por eles. Aquela circuncisão que foi feita no corpo por mãos humanas. Aquela circuncisão que foi feita por Abraão. Aquela circuncisão que foi feita lá atrás, onde o Senhor estipula a Moisés, a Abraão, como é que seria feita a aliança através dos homens. E naquela época, vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo, ou seja, sem perspectiva de nada. Era assim que vivíamos antes de Cristo. Sem perspectiva de nada. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, nós fomos, a Bíblia vai dizer, aproximados. A comunhão traz para perto. A comunhão, ela traz para perto. Se alguém está te afastando da igreja, se alguém está te afastando da comunhão, isso não é Cristo. Isso não é Cristo. A comunhão traz para perto. A comunhão não critica, porque nós já fomos extremamente criticados antes de Cristo. Antes de Cristo éramos criticados, apontados, não tínhamos perspectiva. A comunhão não faz isso. A comunhão senta e conversa. A comunhão acolhe. A comunhão abraça. Ei, você tem um pastor que te abraça. Você tem uma igreja que te abraça. Você tem irmãos que te abraçam. E vão dizer para você, não se preocupa se você não está conseguindo agora, porque quem transforma se chama o Espírito Santo, só deixa ele te transformar. É isso que a comunhão ensina. A comunhão ensina a não apontar. A comunhão ensina que a dependência é única e exclusivamente de Deus. E a comunhão ensina que eu posso te encontrar nas Escrituras, Jesus. E aquele que te ensina isso está sendo extremamente usado por Deus, fazendo com que você busque em cada Escritura isso que foi falado aqui, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu
a barreira de inimizade. O sangue de Cristo destrói barreira de inimizade. Não é a sua visão, não é a minha visão, é o sangue de Cristo que destrói barreiras de inimizade. Você precisa amar do teu irmão e aceitá-lo da forma que ele é, porque o Senhor vai transformar. Mas você precisa entender que Deus levanta homens e mulheres como líderes. E que não adianta construir barreiras de inimizade, porque aquele que Deus chama, Ele capacita. E Deus não vai mudar os planos dele, porque você não está entendendo o agir de Deus. Você está compreendendo? Abre o seu coração e deixa Deus agir, porque o que Deus está fazendo é algo grande. O que Deus está fazendo é algo grande e Deus está fazendo. O sangue, ele quebra as barreiras da inimizade. Querido, quando você sai para ir para a igreja, você sai com o intuito de adorar. Você não sai com o intuito de ver os defeitos. Quando você vai para a igreja, você vai com o intuito de louvar. Você não vai com o intuito de ver os defeitos. Só adore. Isso é comunhão. E quando eu chego lá, eu ouço Deus falar por meio dos louvores, por meio da pregação, por meio de um abraço, por meio de um cumprimento. Porque Ele destruiu as barreiras da inimizade. Quem permite que barreiras de inimizade entrem no meio da igreja, tá batendo palma para Satanás. Você tá entendendo? E aí, vamos lá. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos céus e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Porque o fundamento é Cristo. Porque a lei é Cristo. E a pedra fundamental é fundamentada em Cristo. O fundamento não sou eu, o fundamento não é você, o fundamento nunca foi nenhum de nós, porque sempre foi sobre ele. Ele é a pedra angular. É sobre essa pedra que a igreja foi edificada. Por isso que as portas do inferno não prevalecem. Porque a pedra está fortificada sobre Cristo. Porque a pedra é Cristo. No qual edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você entendeu o que diz a Bíblia? Estamos sendo edificados juntos. Não dá para edificar separado. Raiz forte. Galho fora da árvore, ele quebra. Eu preciso estar dentro da videira. Eu preciso estar ligado à videira. E quando é que eu estou ligado à videira? Quando eu vivo em comunhão. Quando eu me torno um dentro da igreja. Comunhão verdadeira só existe na presença de Deus. É com a presença de Deus. Porque a partir do momento que eu entendo que essa comunhão é graça,
que eu recebi, que o sangue de Cristo ele quebra toda a inimizade, eu compreendo que existe uma presença nessa comunhão. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do 15 ao 17. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará como encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê como o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. O mundo não percebe essa comunhão, porque o mundo não o conhece. Mas essa comunhão, essa graça, essa presença está dentro de nós. Mas eu só posso reconhecê-la se eu estiver ligado à videira. Distante da videira, eu não consigo reconhecer. Eu preciso estar conectado. Eu preciso estar junto. Eu preciso retirar a barreira da inimizade. Eu preciso glorificar junto e entender junto que Cristo é um só. Então, precisamos ser um. É por isso que o nosso pastor prega a importância de somos família, somos a igreja, porque precisamos estar firmes nisso. Comunhão não é simples um ato de eu abraçar e dar tapinha nas costas, querido. Comunhão está dentro de uma coletividade. Comunhão é algo muito maior, que foi feita lá no Calvário. Foi feito um sacrifício por essa comunhão. Foi derramar de sangue por essa comunhão. O diabo foi pisado para que essa comunhão existisse, para que não mais houvesse separação entre Deus e o homem. E isso é graça, isso é favor de Deus. Por isso que Deus diz: mas vós o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês, e não os deixarei órfãos. Não somos mais largados. Não somos aquele que vive mais sem perspectiva nenhuma. Hoje a gente tem nome. Hoje a gente tem um objetivo. Hoje sabemos que somos cidadãos dos céus. Hoje sabemos que somos lavados e remidos pelo sangue. Hoje sabemos que nossa vida tem propósito, porque para haver essa comunhão teve que ter propósito. E a comunhão verdadeira continua somente quando concentramos em Deus. Lembra que eu falei? Não existe, eu vou fazer por causa de A, vou fazer por causa de B, eu vou fazer para agradar a C. É tudo por causa dele. Você está compreendendo isso? É tudo por ele. A gente não quer aqui agradar ninguém, a gente só quer glorificar o nome dele. E esse amor é que nos move, sabe por quê? Porque ele morreu para que estivéssemos vivos. Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porém, se andarmos na luz, como ele está na luz, isso quer dizer o quê? Andar na luz. Eu não tenho aqui que criticar nada. Eu só tenho que levantar as minhas mãos e glorificar e agradecer. Eu só quero agradecer. Porque o céu se abre cada vez que o louvor da igreja é entoado. Porque os ouvidos do Senhor,
Eles se inclinam cada vez que o clamor é realizado. Porque a igreja é abençoada a cada louvor, a cada culto. Então, eu quero andar na luz. E andar na luz significa estar em comunhão uns com os outros, sendo sinceros e verdadeiros uns com os outros. Porque o Senhor abomina a hipocrisia e a ingratidão, querido. E Deus sabe de todas as coisas. E é isso que é lindo em Deus. Primeira carta de João, primeira epístola também, capítulo 2, verso 20. 2:20. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção e todos vocês conhecem a verdade. Nós conhecemos a verdade. Por isso que vivemos em comunhão. Entendeu agora? Eu vivo em comunhão com você porque eu conheço a verdade. Se você não vive em comunhão com seu irmão, então vá buscar esse conhecimento. Se você ainda critica ou se você acha que eu vê defeito aqui, vê defeito ali, meu irmão já passou dessa fase, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque existe um nós. O reino de Deus somos nós. A igreja somos nós. Na oração é Pai nosso que estais nos céus. A oração ensinada por Jesus é o Pai nosso. O Pai é nosso, é meu, é teu, é de cada um. Então vivemos em unidade. Levítico 19:37 vai dizer algo muito interessante. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. Você entendeu? Eu sou o Senhor. O eu sou é Ele e o Pai é nosso. O eu sou é Ele. Aleluia! Ele é o eu sou. O eu sou é o Pai, que é nosso. Comunhão, unidade, irmandade, amor. E aí ele continua dizendo mais ainda. João 15, de 9 a 10 vai falar o que, amor, por favor? Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Permanecei em amor, queridos. E aí você pode achar, poxa, mas é tão difícil. Pode ser difícil para alguns de nós. A gente não sabe a dificuldade de cada um. Mas a Bíblia não está dizendo que seria fácil. E também a Bíblia não diz que é impossível. Porque o impossível, o que existia de impossível na Bíblia, Deus já fez. Que foi a remissão de nossos pecados. Nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém poderia morrer por toda a humanidade. O impossível, Deus já fez. Então, tudo que o Senhor nos pede na palavra são coisas possíveis. Ainda que pareçam muito grandes aos nossos olhos, mas creia, é possível. É possível. Porque a Bíblia vai dizer que tudo é possível para aquele que crê. É possível esse agir. É possível Deus fazer. É possível Deus operar. Porque o impossível, Deus já fez. E a gente já está no lucro. E aí vai continuar dizendo aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 5, de 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele.
Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Viu o que a gente acabou de dizer? Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus são simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Acabou. Se resume a tudo isso. Eu tenho um pastor, que eu não vou dizer que é meu irmão, que ele diz que a Bíblia se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E que Deus é tão simples que nós é que complicamos as coisas. Porque as coisas de Deus são simples. Então, os mandamentos dele não são pesados. Então não diga, é muito difícil fazer isso que Deus está mandando. Não, não é. Porque a própria Bíblia vai dizer que as coisas de Deus, os mandamentos de Deus não são pesados. Porque o jugo e o fardo já foi levado por Cristo. Sabe? O fardo é suave. O jugo é leve, porque o peso, a vergonha, a maldição, a ferida, ele já levou. A Bíblia vai dizer que ele se fez maldito por nós. Isso tudo ele já levou. Então, cumprir os mandamentos não é pesado. É prazeroso. Saber que existe um Deus que me ama. E que o impossível ele já fez por mim. Isso é comunhão. E compreender isso no meio da igreja é lindo, porque eu olho para o meu irmão e vejo milagres de Deus. Eu olho para o meu lado direito da igreja, eu vejo milagres de Deus. Eu olho para frente, eu vejo milagres de Deus. Cada vez que eu vejo um irmão adorando, eu vejo milagres de Deus. Cada vez que eu vejo um irmão ministrando, eu vejo milagres de Deus. Cada vez que eu vejo um irmão dando aula, eu vejo milagres de Deus. Cada vez que eu vejo um irmão trabalhando, eu vejo milagre de Deus. Isso é lindo, porque é profundo, porque a igreja sendo um. A igreja sendo nós em Cristo. Oswaldo Crambels, que era um teólogo, ele vai dizer que quando estamos na luz, caminhamos na luz, somos purificados de todo o pecado. É uma questão de obedecer. E imediatamente o relacionamento se torna perfeito. Se nos desviamos um segundo apenas da obediência, no mesmo instante a escuridão e a morte entram em ação. Quando eu desvio o meu olhar do foco, no mesmo instante eu abro brecha para a inimizade. Você entendeu? Permaneça com seu olhar na adoração. Podem falar ali, podem falar acolá, permaneça com seu olhar na adoração. Paulo vai dizer o seguinte: eu permaneço olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. E aí a gente finaliza dizendo que a comunhão verdadeira sempre produz amor e glória de Deus. Comunhão verdadeira produz amor, produz a glória de Deus. Primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não contém amor, Deus é amor. Então eu te amo, porque Deus está em você. Você faz parte de mim e eu faço parte de você. Deus nos fez um. Evangelho de João,
capítulo 13, verso 34. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Querido, não existe ser discípulo sem amor. Amor pelas almas. Amor pelo teu irmão. Amor pelos perdidos. Amor. Saberão que são meus discípulos vivendo em amor. E quando a gente vive em amor, a gente abre aqui algo mais profundo ainda, que as pessoas acham, viver em amor. Coríntios vai dizer que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor não se ira. O amor não busca falsidade. O amor não é mau. Quando eu pratico isso, eu entendo que eu estou sendo discípulo. E aí a gente vai para a última passagem bíblica de hoje, que a gente fecha tudo. E eu tenho certeza que você conhece esse salmo como ninguém. Vamos em Salmo 133? Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha em suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Óleo. Você sabe o significado do óleo? Óleo. A unção que desce sobre a cabeça. Quando eu estou em comunhão, querido, eu não deixo que erva daninha nenhuma venha, sugestionar no meu ouvido para mexer alguma coisa aqui dentro da minha cabeça. A unção não permite que isso aconteça. A unção do óleo, que quando ela é derramada, até ela chegar na barba, ela tem que passar pela cabeça. Então ela purifica a minha cabeça. Lembra das armaduras que diz em Efésio? Olha o capacete. Esse óleo vai ungir teus ouvidos também. Pra gente vigiar o que a gente escuta. Porque a gente precisa filtrar. Sabe? A Bíblia vai dizer, guardar e retém aquilo que é bom. O que não é bom, você joga fora. Aquele que é de Deus jamais vai trazer crítica. Aquele que é de Deus vai trazer amor, querido. Vai trazer amor. Não vai ficar falando mal, vai trazer amor. E aí, o óleo, ele desce sobre a cabeça, depois ele vai tomando a barba, e aí ele já transformou, ele já fez a metanoia, já transformou forma de pensar, já transformou forma de ver as coisas. Eu já vejo com amor, eu já penso com amor, eu já sinto o cheiro. Esse óleo passou pelo meu nariz, eu sinto o cheiro de Cristo, eu sinto o cheiro da rosa de Saron, eu sinto o lírio dos vales, eu vejo a estrela de manhã, eu penso na raiz de Davi. Tudo fica novo. E esse óleo toma todo o rosto, até tomar as minhas vestes. Vestes que dantes eram sujas e agora vestes cheias da graça, porque ele trocou as minhas vestes. Eu não ando mais com a vestimenta da inimizade, porque eu não permito que muros se levantem, que impeçam a minha comunhão.
mas as minhas vestes são de graça. As minhas vestes são alvas. As minhas vestes são lavadas, porque são vestes de comunhão. E aí, como o orvalho de Hermon, que mantém a erva firme, que mantém a erva fresca, orvalho, que desce sobre os montes, porque ali na igreja, ali na casa do Senhor, ali em Nova Jerusalém Taquara, aí na igreja que você congrega, aí na igreja onde você adora, aí na tua casa onde você está nesse momento, aí nesse local que você está, porque a bênção do Senhor vai até aí, aí o Senhor desce a bênção e a vida para sempre. Crie raiz forte. A igreja é muito mais do que um templo feito por mãos físicas. É onde Deus ordena a bênção e a graça para todos sempre. Viva na comunhão. Viva na comunhão. Porque Deus te quer na comunhão. Deus, lembra que a gente falou no início? A comunhão traz para perto. A comunhão traz para dentro. A comunhão é o Pai Nosso. Deus não quer te ver fora. Deus quer te ver dentro da bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. A gente vai estar orando agora. E aquilo que eu não consegui passar, que eu não consegui completar, que o Espírito Santo complete em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale em nome de Jesus. Que esse óleo de comunhão comece a mudar, metanoia, sabe? Muda. Viva o novo de Deus. Deixa Deus te mostrar coisas novas. Conversa com Ele. Fecha a porta do teu quarto, conversa com Ele, deixa Ele falar contigo. Eu tenho certeza que Papai do Céu tem muito para te falar. Mas você precisa gerar já comunhão, você e Ele. Intimidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Se você tem algum pedido de oração, coloca aqui. Nesse momento eu quero agradecer aos irmãos que ficaram conosco até agora. Muito obrigada em nome de Jesus. Quero agradecer também a todos os nossos irmãos que têm contribuído com os seus dízimos, com as suas ofertas para a casa do Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. O Senhor tem sido bênção. Porque nós temos muitas contas para pagar, nós temos nossos compromissos, início de um novo ano, a gente já está em janeiro, tem renovação de contrato de locação esse ano de 2025. Eu creio que Deus jamais vai deixar faltar, porque Deus tem sido fiel e Deus usa a sua vida, Deus usa a vida da sua família, Deus usa você como instrumento. Muito obrigado por isso, que se a gente consegue pagar todos os aluguéis e pagar todas as contas da igreja, é porque a igreja está em comunhão. Obrigado. Muito obrigado por essa comunhão que vai muito além do que a gente pode imaginar. É sobrenatural. É Deus conosco, o Emanuel. Deus levantando os homens e pessoas. Deus trazendo de perto e de longe. Deus usando você. Deus usando a tua casa. Deus usando a tua vida. Deus usando formas para tocar no teu coração e mostrar o quanto precisamos, porque junto a gente vai vencer. O diabo não vai fechar a porta da igreja. Junto nós vamos vencer. E a cada mês vai ser uma vitória diferente para cada um de nós, porque juntos nós somos muito mais fortes. Amém, queridos? Em nome de Jesus, muito obrigada. Os dados bancários da nossa igreja estão fixados aí no nosso Instagram, no nosso comentário, é a chave Pix da igreja. Se você quer ofertar, se você quer dizimar e ainda não teve a oportunidade de fazê-lo, tá aí a chave Pix da igreja. Se você ainda não tem condições de fazer, não tem problema nenhum. Ore por nós. Se una em oração, e eu tenho certeza, vamos juntos estar orando por você, porque o Senhor vai movimentar céus e terras a teu favor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar também pelas finanças,
pelo que Deus vai, pelas provisões de Deus, pelas portas que Deus já está abrindo, pelo que Deus está fazendo. E logo depois eu vou dar os anúncios para finalizar. Tem anúncio para dar, tá? E eu vou finalizar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos. Muito obrigado por esse período dessa imersão. Muito obrigado porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Pai, muito obrigado porque assim diz a tua palavra que nós somos, ó Deus, verdadeiros, Senhor, testemunhos da tua palavra. Nós somos, Senhor, instrumentos para levar a tua palavra. Obrigado por vida de cada um, pela vida das crianças, pela vida dos varões, pela vida dos jovens, pela vida das irmãs, pela vida, Senhor, de cada ancião, pela vida dos diáconos, pela vida de cada departamento. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque tu usa cada um do seu jeito, da tua forma, mas tu vai usando os teus servos. Muito obrigado pelo voluntariado. Muito obrigado pelos corações que estão se inclinando a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pelas mãos que estão abençoando o ministério. Muito obrigado, Senhor, por sermos dispenseiros de Cristo. Muito obrigado porque tem pessoas semeando. Muito obrigado porque tem pessoas ofertando. Muito obrigado por pessoas adorando. Obrigado, Deus, muito obrigado pelo teu agir. Continua, Senhor, abençoando cada vida, que nunca falte a provisão, que nunca falte o óleo, a unção, o bálsamo, que nunca falte o socorro, que nunca falte, ó Senhor, a bênção e a prosperidade na vida de cada um. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pelo teu agir. Visita agora aqueles que são enfermos. Visita agora aqueles que necessitam de uma palavra. Aqueles que necessitam de um socorro. Vai agora, Senhor. Aqueles que necessitam de uma porta de emprego. Senhor, entra com teu escape em nome de Jesus. Nós te louvamos pelo teu agir e pelo que tu estás fazendo. Ser com a família do nosso pastor agora, onde estiver, ó Pai. Toma nas tuas mãos o teu servo, Senhor, que tem estado ligado contigo e se entregando na tua obra. Toma nas tuas mãos a tua serva também, Senhor, a pastora, que tem estado contigo, que tem incentivado, Senhor, a busca pela tua palavra. Oh, Senhor, muito obrigado pela vida desse casal. Esse casal que tem se doado. Esse casal que tem se dado pelo evangelho. Obrigado, Senhor, pelo carinho que tu tem colocado pela igreja por este casal. Obrigado pelo amor que tu tem colocado na igreja por este casal. Senhor, sustenta os teus filhos em nome de Jesus. Sustenta o teu ungido em nome de Jesus. Sustenta a família do teu ungido, que muitas vezes passa por dificuldade. Senhor, só tu sabes a dificuldade que eles passam e estão sempre lá sorrindo, estão sempre lá felizes, estão sempre com uma palavra de ânimo, estão sempre com uma palavra de conforto, sempre adorando e glorificando o teu nome, botando a palavra em primeiro lugar, botando a tua obra em prioridade. Muito obrigado, Espírito Santo, continua abençoando. Continua ungindo, que eles possam retornar, Senhor, repletos da tua glória e da tua unção, que eles possam retornar com as suas botijas cheias e que sejam derramar do teu Espírito neste domingo, que sejam derramar do teu Espírito na ministração. Já vai fazendo algo diferente desde a escola bíblica dominical, vai ungindo agora, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada membro, porque certamente vai ser um culto de comunhão e terá derramamento da unção do Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te glorificamos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe. Deixa eu passar aqui, ó, o aviso que tem da igreja. Domingo agora, escola bíblica dominical, às 9h30 da manhã. O culto vai ser pela manhã, tá bom, queridos? Culto deste domingo pela manhã. Escola Bíblica Dominical às 9h30 da manhã. Culto pela manhã. E nós teremos também uma reunião ali em comunhão, como a gente acabou de dizer, em comunhão, porque vai se comemorar também o aniversário da Ana Luísa, 1 aninho da Ana Luísa. Então vai ter um bolinho ali com todo mundo da igreja em comunhão. É isso que a gente chama de igreja, queridos. Comunhão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe ricamente tudo que colocar na tua mão. Que Deus prospere muito a tua vida, a tua família e tudo onde colocar.
Deus seja contigo, em nome de Jesus. E todo o propósito de Deus se concretize na sua vida, em nome de Jesus. Feliz 2025. A gente está fazendo essa primeira imersão, né? Feliz 2025 e Deus te abençoe. Se não é a primeira, deve ser a segunda do ano. Cadu está mostrando aqui para mim que é a segunda desse ano. Então, mais uma vez, feliz ano novo. Amém? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Fique com Deus.